Luiz, põe a música aí. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Dobra. Começa não. Bom, vamos fazer a nossa prece. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, o morto mais importante do mundo, né? Então vamos orar por ele. Essas alturas ele está precisando até de umas vibrações, do jeito que estão fazendo com ele, usando o nome dele para coisas ilícitas, explorando a fé das pessoas, a credulidade. Então vamos nos lembrar de Jesus, o nosso mestre. Então lembremos de Jesus e façamos uma prece íntima. Cada um faz a sua prece. Pronto, então. Orar demais faz muito. A pessoa ficar cansada. Bom, hoje é o dia dos mortos, né? E cada religião reverencia os seus mortos. E nós devemos respeitar, não tem a menor dúvida. Mas hoje eu vi na televisão alguém dizer: saudade sim, tristeza não. Só que tem no cancioneiro popular brasileiro, tem uma música que diz assim: a saudade mata a gente, né? Saudade é nostalgia, e nostalgia é tristeza. Ninguém sente saudade sem sofrer. Existe saudade alegre, não é? É apenas uma força de expressão, é um clichê, né, que me chama. Mas nós temos aqui, hoje nós vamos tirar cópia, é sobre o cemitério Père Lachaise. Vocês já ouviram falar no cemitério Père Lachaise? Père é pai, né? O pai Lachaise era um padre que vivia numa espécie de uma chácara no subúrbio de Paris, e essa chácara se transformou num cemitério. Foi construído por Napoleão Bonaparte. Tem um túmulo dele imenso, mas o corpo dele não foi enterrado lá. Foi na escola militar, fica em Paris, quase no centro de Paris.
E lá está sepultado o corpo de Allan Kardec e de sua esposa, Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet Rivail. Estão lá. É um dólmen druídico, quer dizer, como os druidas faziam na antiguidade, porque Kardec foi um druida, o mentor dele que revelou, o Zéfiro, e lá está o cemitério Père Lachaise. Então eu fiz um levantamento histórico do cemitério, e esse levantamento histórico eu fiz em Paris, tá vendo? Não é pouca porcaria. Eu fui na Biblioteca Nacional, lá em Paris, e tirei os dados sobre a história do Père Lachaise. Ele entra também no acervo, vamos dizer assim, histórico, né, mnemônico dos franceses, porque lá houve uma revolta e os revoltosos se homicidaram no Père Lachaise. Foram 150, uma espécie de intentona, não é? De socialista, e todos foram mortos lá nas paredes do Père Lachaise. Até hoje tem lá as marcas. Então é um fato histórico, é doloroso. E lá também está enterrado Chopin, né? Os grandes vultos, Balzac, Honoré de Balzac, Père Gaëtan Lemarie, que foi sucessor de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então é um documento histórico para quem quer se aprofundar no que diz respeito ao trabalho, à obra de Denis Hippolyte Léon Rivail, cognominado Allan Kardec. Tanto que quando Napoleão inaugurou o cemitério, daí em diante, os generais dele só eram sepultados seus corpos no Père Lachaise, para prestigiar o Père Lachaise. E tem até a história aqui que eu conto sobre isso. Então nós vamos tirar cópia para quem quiser, porque nosso trabalho aqui é estudo, é pesquisa. Quanto à questão emocional, psicológica, afetiva, ética, acho que cabe a cada um resolver a sua vida. Porque cada um aqui tem uma história, uma estrada a percorrer. Às vezes nós estamos aparentemente juntos, mas estamos espiritualmente separados. Porque cada ser é um ser. Nós vivemos juntos uma questão cultural, né? É a força gregária que nos une. Mas na realidade nós somos cada um. É isso que nós devemos evidenciar. Encontrar em nós mesmos forças para suportarmos os reveses da vida, como por exemplo a morte. A perspectiva da morte causa medo, não é? A perspectiva da morte causa até pânico, as pessoas entram em parafuso. E tem seus entes queridos que já morreram. E nós sentimos saudade deles. E nos sentimos também tristes. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe que a morte é apenas uma transição, como disse Kardec. É passar de uma dimensão a outra. E eu acho que nem de uma dimensão a outra a gente passa. Porque nós, como espíritos, já vivemos na dimensão espiritual. Tanto isso é verdade que nos processos de bicorporeidade ou de emancipação da alma, nós nos desprendemos.
a todo momento, até eu olhar para ontem, a pessoa ficar assim parada, ela está fora do corpo. Tem o transe comatoso, né? O coma. Tem o transe farmacógeno. Tem o transe mediúnico. O sono é um transe. Então nós sempre estamos fora do corpo. Nós vivemos pelo menos basicamente 8 horas fora do corpo. Fora aqueles que tiram o cochilo depois do almoço, aqueles que dormem até meio-dia. Tem gente que passa mais tempo lá do que aqui, né? Já está começando a aprender a viver no mundo, na dimensão espiritual, né? Então é como diz, a morte é o sono é o vestibular da morte, como dizem, né? Os espíritos já disseram isso. Então, mas é uma necessidade a morte, quer queiramos, quer não. Admitamos ou não, a morte é uma necessidade sob vários aspectos. Olhando da demografia, não é? O aumento da população. Se ninguém morresse, o que seria do mundo? Está um em cima do outro, não é? Mas a morte não é um castigo também. E não deveria ser encarada de uma forma tão, assim, assustadora. Porque todos nós já passamos por esse transe várias vezes, inúmeras vezes. Quantas vezes nós já reencarnamos? Agora, aquelas pessoas que acham que a reencarnação não existe, que a imortalidade também não, que a gente não sobrevive à falência do corpo, aí a coisa piora. Mas nós espíritas sabemos que a morte não se esgota tudo na morte. Nem o túmulo é a nossa última morada. É também uma morada transitória, porque nem o corpo ali fica, porque ele se decompõe. Uma certa feita, eu já contei aqui outras vezes, me chamaram para eu ir assistir a tirada dos ossos de uma pessoa amiga, lá no cemitério do Campo Santo. Aí tiraram o caixão, fechado, todo lacrado ainda. E quando abriram, eu só vi o esqueleto. Aí eu perguntei, onde está a carne? Aí são perguntas meio simplórias, né? Mas que tem uma certa, reflete uma certa verdade. Ou melhor, reflete a verdade. Eu digo, onde está a carne? Aí disseram assim, os vermes comeram. Aí, e onde estão os vermes? O caixão lacrado, não tinha para onde sair. Como o corpo sumiu, ele voltou ao seu estado original em nível de energia, para formar novos corpos. Existe uma solidariedade de energia planetária, ou chamada energia cósmica ou universal, entre nós, seres humanos. As energias que constituem os nossos corpos, essas energias já pertenceram a outros indivíduos. É uma coisa cíclica e maravilhosa, mas a ciência dá as costas a isso. De onde nós tiramos o corpo físico? Me responda. Prestem bem atenção. A mulher é engravidada, certo? Vero? Um corpo vai se formando ali dentro, não é isso? De onde vem esse corpo? É tirado de onde? Da mulher? Ela que fornece todos os componentes para aquele corpo
vá se estruturando a sua imagem e semelhança. Quer dizer, imagem e semelhança em nível estrutural, biológico, né? Ou biotipológico. Nariz, boca, ouvido. Eu fico às vezes pensando nessa coisa, parece bobagem, né? Mas como aquele corpo vai tomando forma desde o embrião até, vamos tomar por base uma gravidez natural, até 9 meses, sai ele inteirinho, bonitinho, e não respira pela boca nem pelo nariz, pelo cordão umbilical. Isso devia a ciência parar e ficar pensando sobre isso, refletir sobre isso. Ah, o milagre da vida. Mas milagre não se explica. Quando um espírito desse está ali se forjando, se constituindo, aí alguém vem e mata. É o aborto. Ah, mas o aborto é natural. Eu sou dona de meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Não é assim? O que é que tem ali dentro? Um pedaço de carne? Ou é um ser que quer retornar à vida, não para ser filho de José ou filho de João ou de Joana, mas para dar prosseguimento aos seus desígnios, que tem como palio a lei de Deus, ou chamada lei natural, ou lei de causa e efeito. Então, na hora que se rompe esse laço, alguém tem que responder. Às vezes eu digo, não, que nada, você fez o aborto, coisa do passado, não tem nada a ver, o negócio é viver daqui por diante, o negócio é ser feliz, e vamos sorrir. E quem foi brutalmente assassinado é um crime hediondo. Onde é que fica? Como fica? Quem vai responder por isso? Fica por isso mesmo? Ah, um pedacinho de carne. Não tem importância nenhuma. É por isso que a humanidade está sofrendo tanto. São milhões de abortos feitos por ano, pelo menos no Brasil. Eu estou falando aqui num tipo de morte. É uma morte violenta, sem defesa. Por isso que é um crime hediondo. Então a criaturazinha está ali dentro e quer voltar, mas alguém vem e corta isso. Eu conto um caso no CD, tem um CD, Palavras da Vida. Eu conto um caso de uma pessoa, uma pessoa foi abortada. É uma pessoa. E jurou vingança. Ela abortou porque ela não queria, né, criar problema para o seu corpo, queria, né, deformar seu corpinho, seus seios, aí eliminou. E queria entrar na gandaia também. E resultado, ela terminou no sanatório, que usava drogas e isso, álcool, e terminou no sanatório. E ele, quando se recobrou, o abortado, veio para se vingar. Mas quando chegou diante dela, ela jogada numa quase cela num sanatório, sofrendo, dementada, ele olhou para aquele trapo de gente que ia ser sua mãe e teve compaixão dela. E veio como espírito, abraçou-a e ficou ali até a desencarnação dela, cuidando dela, velando por ela. Esse não é exatamente um perdão, ou aquilo, o perdão que deveria ser
se transformou em algo diferente. Porque só quem perdoa é quem se ofende. E o problema, o que engrandeceria o espírito, na minha opinião, não é perdoar, é não se ofender. É aí que está o desafio. Sem cinismo, sem hipocrisia. A pessoa não se ofender, não precisa perdoar. Mas quem procede dessa forma? Quem age assim? Bom, eu não vou perdoar porque eu não me ofendi. É por isso que eu não acredito no perdão de Deus. Porque o perdão é o resultado da ofensa. Ora, se Deus perdoa, é porque ele se ofendeu? Será que Deus vai se ofender comigo? Eu não sei, com vocês. Eu só respondo por mim. Ele sabendo que nós somos ainda, estamos muito a desejar em nível moral. Aí nós cometemos um erro. E ele aí perdoa. Um espírito chamado Emmanuel disse uma coisa interessante. O perdão de Deus é a reencarnação. Volte e vá reparar o que você fez. Cabe a cada um responder pelo que faz e não jogar para Deus. Às vezes, quando a pessoa está soube a notícia, como já tive conhecimento, sobre a notícia de um inimigo que morreu, você olha, está vendo aí? Deus fez justiça. Morreu com um acidente terrível. Então, eu entrego a Deus, não é assim que a gente faz? Quando Deus tarda, vem no caminho, também dizem assim. Então, nós temos que assumir a responsabilidade do que fazemos. Mas as pessoas não creem na reencarnação. As pessoas não acreditam na morte como apenas uma transição de um estado para o outro. É um estado para o outro, não é de um mundo para o outro. É de um estado para o outro, um estado de espírito. E aí por diante. Então nós espíritas, precisamos divulgar isso. Não é para erradicar o medo, não, mas para esclarecer as pessoas. Para elas tomarem conhecimento desses processos ligados à morte. Quanto nós poderíamos divulgar? E não está nada defasado, nem ultrapassado. Quando Kardec fala na transição, ele está falando de quê? De um outro aspecto do que até então se falava a respeito da morte. Isso em 1857, tomando como base o Livro dos Espíritos, o lançamento do Livro dos Espíritos. Então tem que se fazer uma reavaliação da morte. Esse livro aqui, por exemplo, esse livro estava pronto há muito tempo. E aí os espíritos, nossos amigos, disseram, pode publicar. Eu publiquei, mas não, isso aqui ia ser um volume, mas eu resumi para não cansar as pessoas. E aí vocês vão me permitir ler aqui um fato ligado, é claro, à morte. Agora só tem um problema, tem que acender aqui e alguém tem que me arranjar um óculos aí para perto, porque eu esqueci o meu. Eu tenho 5 óculos, esqueço tudo, negócio sério. Quando eu desencarnar eu levo. Cadê? Ninguém tem não. Será que serve? É bifocal? Ah, olha. Vocês desculpem aí, mas e hoje eu vim com bolso, eu sempre ando camisa sem bolso, tá vendo? Vamos ler aqui para vocês.
É, ficou mais ou menos, dá para quebrar o galho. Abro esses arrazoados sobre a dor, a luta e o recomeço, com a doce e comovedora história da menina Shanti, que apenas viveu neste plano de provas e expiações por 6 meses. A sua morada, além do ventre materno, foi a UTI do Hospital Aliança, da cidade de Salvador, Bahia. Aliás, esse fato deu oportunidade a que vários médicos da UTI, chamada neonatal, e enfermeiras, diante desse caso aqui, eu fiz uma palestra para eles. E eles foram buscar outros médicos e enfermeiras, até assistentes sociais, sobre a morte. Foi interessante um debate que a gente fez lá no hospital sobre a morte. Porque a ideia que esse pessoal faz da morte é completamente diferente da nossa. É uma ideia meio até distorcida, ligada até à religião ou à ciência. Mas a morte deve ser encarada sob um aspecto também espiritual. E eu falei uma coisa para eles sobre, eu perguntei a eles, vocês sabem o porquê da doença? Por que que nós ficamos doentes? Porque há pessoas que nunca fizeram mal e morrem de uma forma tão dolorosa. Como uma tia minha, que hoje está sepultando o corpo dela, morreu sofrendo muito. Será que aquele sofrimento foi em vão? Não houve nenhum objetivo, não houve nenhuma razão de ser, não há nenhum proveito moral. Não parece uma estupidez? E aí a gente pôs eles para pensar. Nós pusemos, aliás, eles para pensar. E eles começaram a refletir sobre isso, que as perguntas seguintes foram justamente sobre o evoluir dessa proposta, dessa tese. E foi bem interessante, podem ter certeza disso. E gratificante para nós. Então, nunca esquecerei aquele serzinho esquálido que entre fios e tubos lutou para sobreviver. Os seus olhinhos encravados na face macilenta exprimiam estranhos e enigmáticos anseios. Seus pais sofriam e quanto. Em vê-la enfrentando ela apenas a inexorável dissolução do seu corpinho frágil. Tentava ultrapassar os limites daquele olhar, procurando penetrar-lhe o íntimo da alma heróica e magnificamente estoica, que legava a todos admirável serenidade ante a dor e o sofrimento. Dizia que, em certos momentos, ela consolava os pais, que se sentiam impotentes diante do estado crítico da filha amada. Mas a verdade é que jamais pude vislumbrar quaisquer laivos de dor e sofrimento naquela criaturinha estranha. Não que aquele espírito fosse completamente indiferente e insensível à sua situação, em absoluto. Certo dia, vi uma lágrima escorrer sobre a face da pequena Shanti. À luz difusa do ambiente, aquela gota d'água refugiu com incrível intensidade. Shanti, muda e quieta, estava se despedindo daqueles que lhe deram, ainda que fugazmente, a oportunidade de existir por 6 meses. E que existência moralmente longa e singularmente fecunda. Shanti se tornou eterna em meu coração. Espero revê-la, quem sabe, preso em algum leitozinho de qualquer UTI, olhando-a com aquela expressão de quem aprendeu que a vida, por mais curta que possa parecer,
é a sublime e eterna manifestação do Espírito. Então o Espírito pode se manifestar por 90 anos, 60, 80, como pode se manifestar por um dia. Aqui é uma pessoa, que eu não vou declinar o nome, que teve uma filhinha de 5 meses. E eu disse para o pai, nosso amigo querido, ela viveu 48 horas. Mas em 48 horas, para muitos espíritos, é uma eternidade. Às vezes as pessoas vivem 40, 50, até 100 anos. E daí? O que é que essas pessoas levam da vida? Descrentes, desiludidas, decepcionadas. Viver apenas 48 horas é muito mais importante para o espírito do que a gente pensa. E aí a gente sente saudade, e a gente lamenta, e a gente chora, e tudo isso é normal. Mas um dia a gente tem que parar e dizer assim, bom, o que minhas lágrimas estão fazendo em benefício desse ente querido? A saudade, por exemplo, que é um estado, como eu disse, nostálgico, é um estado de tristeza. Uma certa feita, uma senhora aqui embaixo, quando o nosso centro era um barracão de zinco, mas com telhado, aí ela chegou para mim e disse, olha, Bernardo, meu marido morreu há 5 anos. E até hoje eu sinto falta dele. Eu sinto a saudade. De vez em quando eu pego o retrato dele, ponho assim no móvel, acendo 2 velas e fico ali orando por ele. Aí eu ouvi uma voz aqui no meu ouvido, né? Dizer assim, diga a ela que renunciar à saudade é a maior prova de amor. E aí eu disse, por que que ele disse isso? Renunciar à saudade, porque a saudade incomoda também. É como se a gente estivesse chamando. Quando a gente sente saudade, a gente mentaliza o ser querido, é ou não é? Isso é o que? É uma invocação, não é evocação, porque evocação é lembrar, invocar é chamar a si. Então, nós chamamos o desencarnado. E aí o que que acontece? Há uma permuta de quê? De dores, de sofrimento, ou melhor, de emoções que se fundamentam na dor. E no... Você tem essa sensação, não tem não? Parece que está caindo a memória dele. Tem gente que não, que mal desencarna já está, né? Já tem um lá na agulha preparado, né? Mas há pessoas que ficam assim, sentem até remorso. Parece que, e tem uma coisa, às vezes o desencarnado volta mesmo. Eu conheço uma pessoa mesmo, uma senhora, ela me telefonou aflita, Bernardo, o que é que eu faço? Meu marido está me aparecendo. E ela adorava esse marido. Quando ele desencarnou, ela quis se matar. Eu quero morrer, eu não posso viver sem ele e tal. Passado algum tempo, ele apareceu a ela no quarto. Ela guardava todas as roupas dele, retratos, e ele apareceu. Quando ela o viu, saiu pela porta fora gritando, pintando horrores, quase cai da varanda, gritando aos vizinhos. E aí me telefonou e disse, mas vem cá, você disse que você queria morrer quando ele morreu. Você só pensava nele. Lamentava. E agora, ele aparece, em vez de você correr para o abraço, você se manda? Com medo? Não é? As pessoas às vezes
pensa que aquilo ali é uma coisa hipotética, vai ficar ao lado de Jesus, vai ficar à direita do Pai. Não fica não, às vezes fica à nossa direita, às vezes à esquerda, e é a caso de ficar no centro também, né? Então as pessoas acham que morreu, pronto, só fica a memória. Não é não. O espírito retorna, a maioria retorna. E aí encontra o que? Rejeição. Quem sofre mais no caso é o espírito. Porque, por que nós não? Porque também vocês não? Porque a maioria das pessoas tem medo do espírito. Morreu ele lá e eu cá. Porque cercam a morte de todo um cerimonial. É choro, é vela, e se veste de preto, e aquela. Não é isso? Isso tudo impressiona os sentidos. E as pessoas têm medo. E quando um desencarnado desse aparece, ou reaparece, causa medo, pânico, terror. Por quê? Parece que quando a pessoa é bonita, é maravilhosa, mas quando morre vira monstro, vira uma pessoa indesejável. É assim que funciona. Por que quando aparece não conversa? Você está aqui, coisa boa, tal, seja bem-vindo, aqui continua sendo sua casa, meu amor, é assim. Uma vez uma pessoa, um marido, ex-marido, apareceu a sua viúva. Sabe o que foi que ela fez? Ela quase incendeu o apartamento, me ensinaram a queimar pólvora. Ela queimou mesmo, só que queimou o tapete todo, sabe? Pega fogo, para espantar aquele que um dia ela amou. É essa concepção corrente, é ou não é, minha gente? Você abre os olhos assim de madrugada e vê lá o decujo, né? Ó, o ex-defunto lá olhando para você. O que é que você faz? Tem gente que morre até de medo. Então isso ainda existe até hoje. Porque as religiões cercaram a morte de todo um cerimonial fúnebre. Antigamente se punha, não havia muitos apartamentos, se punha então na casa, na frente da casa, uma coroa. Às vezes o pessoal aí mais velho sabe disso, né? Mas não era coroa, uma mulher, era uma coroa de flores, né? Todo mundo sabia que ali havia um morto. Sabe o que o pessoal fazia? Vinha andando, quando olhava a coroa aí, ó, com medo. E o caixão ficava lá na sala. Resultado, quando o enterro saía, levavam meses sem entrar na sala, com medo de encontrar o morto. Isso tudo veio criando esse medo, esse pânico, né? No que diz respeito à morte. E os cemitérios são também, metem medo, aquelas lápides, aqueles mausoléus. É um negócio tétrico. Então cercaram a morte há muitos séculos de toda essa cerimônia que amedronta as pessoas. Hoje não tanto, mas antigamente todo mundo tinha que se vestir de preto, não é? Às vezes botava um fumo, sabe o que é fumo? Na camisa botava aqui uma tarja preta, ou então no braço. E todo mundo toma meus pêsames, não é isso? O que significa meus pêsames? Sentimento. Eu estou sendo solidário com a sua dor, com o seu desespero, com a sua tristeza. Então cercaram a morte de tudo isso. E nós não podemos nos libertar. Veja. As pessoas se vestem de preto, é um costume antiquíssimo. Isso vem desde até os próprios astecas já usavam isso. Sabe o que é?
Era um consenso, assim, em toda parte da terra. Se vestiam de preto porque os enterros eram feitos à noite, na madrugada, tudo escuro. E levava o defunto, todo mundo de preto. Ninguém enxergava quase nada. E aí a cova já estava lá aberta, jogava o defunto, tampava e saía tudo ligeiro correndo. Mas em vez de ir pelo caminho, saía em várias direções. Porque se o defunto resolvesse voltar, ele ficava doido sem saber para onde ia. E na escuridão. É essa mesma a explicação. Aí vem a questão do luto, de se vestir de preto. Porque se você fizer uma roupa preta, qual a importância que tem, pelo amor de Deus? O que é que a roupa preta significa? Tem que você está vestido de preto, as vibrações, não tem nada disso. Tecido é tecido. O tecido que é feito uma camisa dessa cor, é o mesmo tecido que faz uma camisa preta. A cor não influencia nada. Por isso que eu nem acredito em cromoterapia. Que ele não vai se curar alguém através das cores. Porque a doença tem um fundo eminentemente moral. Se não se pensar assim, é como eu disse no início, a doença não tem sentido. Não representa nada. A gente vê um ente querido morrer, como eu vi minha irmã, eu sempre conto isso. Minha irmã desencarnou lúcida, o câncer comeu toda por dentro. Ela desencarnou pondo pedaços do organismo pela boca e limpando a boca, completamente lúcida. E aí a enfermeira, eu estava sozinho com ela, disse: isso não é uma brutalidade, isso não é uma estupidez. A própria enfermeira. Eu digo: eu não encaro assim não. Aos nossos olhos é uma brutalidade, é uma estupidez. Mas há, por essa aparência aí tão tétrica, tão horrível, algo que a gente não sabe. Só ele, Espírito, que sabe. E o que nós somos, nós não confessamos a ninguém. E tira o cavalinho da chuva com essa história de regressão de memória. Que ninguém regride ao passado. O passado está ali, conosco. E ele não é permitido a ninguém penetrar ali, a não ser superficialmente. Ao Espírito pertence a sua história, a sua saga. E ele não revela a ninguém, ele bloqueia, porque aquilo faz parte da sua própria vida, da sua trajetória através do tempo. A ninguém é dado o direito de penetrar na intimidade do Espírito. Ninguém. Cada ser é um ser. Existe uma condição cósmica nisso. E nós não podemos revelar. Há um bloqueio natural. Eu já fiz regressão de memória. E a gente em um determinado momento tem que parar mesmo. Que pode até desequilibrar a pessoa. Se por acaso acordar ali um foco traumático de uma vida passada, como a menina chegou aqui, a Cristiane, diga até o nome dela, fizeram uma regressão com ela. E o que foi que fizeram com ela? Não é, dona Ivone? O que foi que aconteceu? Ela com 15 anos, trouxeram-na de volta, mas puseram-na com 4 anos de idade e dispensaram. Muita gente conhece esse caso aqui. Ela agia como se tivesse ficou retardada. Eu levei quase mais de 3 anos trabalhando com essa menina. Hoje já está cursando na faculdade, já está bem, dirige e tudo. Ele descobriu lá um focozinho traumático, além dos 4 anos de idade, ela não quis ultrapassar esse limite, foi o espírito que não quis. Porque ele pressupostamente iria encontrar aquele foco traumático, ele recua.
Olha, o nosso psiquismo ainda é um mistério, minha gente. Quando eu leio essas coisas, inteligência emocional, inteligência artificial, isso tudo é balela, nós não nos conhecemos ainda. Eu sinto muito dizer, mas nosso psiquismo é indefassável, é impenetrável. Ele vai consciente, inconsciente, isso são rótulos criados, e que não significa essencialmente nada. Eu já desafiei na televisão e na rádio, vem aqui alguém para me explicar onde fica o consciente e o inconsciente no cérebro. Em que região do cérebro? Mudar os nomes de certos órgãos no corpo. A rótula não é rótula, é patela, né, que chama? É patela? Sei lá, patela. O que é a diferença de rótula para patela? Nenhum, é questão de nomenclatura. Se botasse assim, bananeira, quer dizer, a gente rotula o que não sabe, essencialmente. Por isso que os espíritos disseram a Kardec, os homens desconhecem a natureza íntima das coisas, e nós desconhecemos o que é a vida. Qual é o conceito filosófico de vida? Tem agora aí uma bioética, mas não tem nada a ver com filosofia. O que é filosoficamente a vida? O que é espiritualmente a vida? Por isso que Herculano Pires dividiu em vida e existência. Vida, essa passagem efêmera por aqui. E a existência está ligada à eternidade. E a eternidade não está fora da gente. Nós é que somos a eternidade. A gente não vai para a eternidade, nós somos a eternidade. E vamos para um mundo não sensorial. Porque eu sempre procuro dizer o seguinte, vocês olham para o céu estrelado, olham lá, veem os astros, vocês veem a lua, vocês veem o sol, você olha assim ao redor, isso é visão sensorial, está ligado ao que é o sentido da visão. E o que nós não podemos captar por esse sentido? Ou mais, em outras palavras, o que a gente não enxerga não existe? Vocês olham assim, olha aqui, vê se vocês estão vendo algum espírito, a não ser eu. Vocês estão vendo algum espírito aí? Pois está cheio aqui. Eles não pertencem ao nosso mundo, eles pertencem sim. Nós vivemos simultaneamente no mundo físico e transfísico, eles também. Então criou-se essa convenção, o que não é visto, não existe. O que os olhos não veem, o coração não sente. Agora é bom quando o coração sente e os olhos não veem. Chama de amor distante. A gente não vê, mas tem. Então, nós precisamos estudar isso, os espíritas precisam estudar, precisam analisar. Eu já contei aqui a história do meu irmão, mas olha, é uma das coisas mais fantásticas que já me aconteceu. Eu já materializei espírito, tudo, mas nunca foi tão emocionante. E eu vou contar para vocês, para a gente fazer depois a nossa vibração. Eu ia chegando do centro, eu morava ali na rua Federico Costa, em Brotas, e isso há mais ou menos alguns anos, né? Há alguns anos. E aí veio olha, Fernando, seu irmão Fernando está desencarnando. Não está desencarnando, morrendo, né? Eu que passo para o espiritei, né? Não tem aí o economei, tem o espiritei. Então eu passo para ele, está desencarnando. Isso era mais ou menos às 10h30 da noite. Quando eu cheguei lá,
na casa do meu pai e minha mãe estavam no Rio de Janeiro. Aí eu encontrei um rebuliço, os outros irmãos, vizinhos, parentes. Aí eu botei todo mundo para fora do quarto. Vão saindo. Não, ainda ficaram questionando, né? Qual que é a autoridade? Eu digo, sem autoridade nenhuma, vocês vão. Aí botei todo mundo para fora. Vamos levar para o hospital. Eu digo, não leva nada para o hospital. Porque aqui não tem mais jeito. Aí fechei a porta, tinha vela acesa, eu apaguei todas as velas. E vela é mais ligada ao ocultismo. Então eu tenho um trabalho aqui, a magia das velas, que mostra a história das velas através do tempo, desde os egípcios, há mais de 6.000 anos. E usavam em procissões. Aí apaguei as velas, botei a cabeça dele aqui no meu braço esquerdo e pedi aos espíritos que ajudassem naquele trânsito, aquele processo de desencarnação. Aí fiquei orando, acendi o abajur antes, e fiquei ali orando com ele e pedi silêncio lá fora. E o pessoal lá ficou resmungando. Aí eu pedi, de repente ele abre os olhos. Agora, esse irmão meu, ele desencarnou com 28 anos. Minha mãe botava um berção junto da cama dela, porque nem para, desculpa, defecar ele podia, e desculpa ainda mais, ela tirava com a mão. Ele tomava, era mamadeira, nem articular ele podia. Mago, acabado, viveu 28 anos, desde 3 anos de idade que aconteceu essa doença, que ninguém descobriu. Tiraram naquela época líquido da espinha, fizeram cirurgia, fizeram isso, não adiantou nada. Então ele era uma pessoa que não, os olhos não tinha nenhuma expressão de lucidez. Não falava coisa com coisa, às vezes balbuciava. Era uma pessoa assim, sem nenhuma expressão. Era um vegetalzinho. Aí eu digo, não, ele vai desencarnar aqui comigo. De repente, eu tomei um susto. Assim, a luz difusa do abajur, eu vi os olhos dele se abrir. Os olhos se abriram. Olhou para mim, lúcidos. O rosto tomou uma expressão natural. E aí ele olhou para mim e disse, Bel, porque o pessoal me chamava no caso de Bel. Disse, Bel, eu tomei um susto, mas aguentei, né? Bel disse novamente, eu mereci, não mereci? Fechou os olhos e morreu. Mereceu o quê? Foi que ele mereceu? Ter sofrido por 20 e tantos anos, 25 anos? Por que ele ficou lúcido na hora da morte? Por que aquela lucidez? E aquela, não uma conformação, mas a constatação de uma realidade. Isso mostra, minha gente, que quando o sujeito está sofrendo, dementado, sem memória, sem expressão, sem lucidez, ele está ali sabendo por que está morrendo assim. Por que está sofrendo daquele jeito? Ele, espírito, sabe perfeitamente. E isso foi demonstrado de uma forma fantástica. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu agradeci a Deus por aquilo. Eu não derramei uma lágrima. Eu sorri, porque eu vi ali confirmado, com meu irmão, tudo em que eu acreditava. Imortalidade, reencarnação e lei de causa e efeito. Ele expressou aquilo que pouca gente talvez tenha oportunidade, ou teve oportunidade.
Ali estava a prova viva, inequívoca, do cumprimento da lei de causa e efeito, ação e reação, que é uma lei divina. E como lei divina, não é para punir o espírito. Deus não pune ninguém. Nós nos punimos. São os resultados dos atos que nós praticamos, atos contrários à lei natural, contrário ao bom senso, ao amor, à fraternidade. Então, quando ele abriu os olhos e eu olhei que ele estava completamente lúcido, eu me assustei, mas fiquei tranquilo. E ele disse: Bel, eu mereci, não mereci? Olha, minha gente, foi a maior prova que eu tive. Eu vi espírito materializado, eu já fiz tudo quanto é pesquisa em termos de mediunidade de causa e efeito, de efeitos físicos. Eu participei de tudo. Aqui na Bahia, como eu fiz, com o nosso querido amigo Medrado, como eu fiz em São Paulo, e como eu fiz experiência na Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Londres. Aquele ato ali com meu irmão foi o maior de todos. É a prova maior que eu tive. Ele nunca agiu lucidamente. Então, quando vocês veem alguém assim, os olhos inexpressivos, sem falar direito, ali dentro, digamos assim, tem um espírito que sabe por que está passando por aquilo. É aí que está a prova. Eu tive essa prova maravilhosa, de que quando a gente vê alguém sofrendo, o espírito sabe por quê. É aí que está a soberana lei de Deus. A justiça divina se realiza naquele momento em que o espírito sabe perfeitamente que aquela aparência sua não expressa a realidade que a gente pensa. Essa foi uma lição maravilhosa. Eu não sei porquê os espíritos me dão tantas provas, talvez para chegar aqui e falar com a convicção que eu falo, e que pensa que eu sou radical. Eu não sou radical. Eu tive provas de tudo. Eu falo com toda certeza, podem acreditar, o espírito é uma realidade. Porque se não fosse, que frustração. Seria uma coisa assim inconcebível. Por exemplo, a ideia que eu faço de Deus hoje é uma. A ideia que meu póstero vai fazer daqui a 1000, 2000, 3000 anos vai ser igual à minha de hoje. A minha não vai ser mais tacanha do que a dele. Eu não me conformo com isso. Eu não quero sair daqui burro e ignorante, sem saber o que é a terra, sem saber por que vivi, sem ter nenhuma força consciente sobre o meu corpo, as funções dele. Eu estou com um problema aqui no coração, estou com o nome é até bonito, isquemia, não é bonitinho? Eu sei que eu estou, a máquina revelou, mas o que eu posso fazer para acabar com isso? Conscientemente eu posso? Vocês já puseram o consciente para trabalhar, para debelar qualquer disfunção orgânica já? Então a gente não tem nem força sobre nosso corpo. E aí quando eu vejo falar equilíbrio interior, equilíbrio emocional, autoiluminação, eu digo, isso tudo é conversa para boi dormir. Ninguém vai chegar aí, pelo menos agora. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós somos movidos a provocações, não é? A estímulos. A gente pode não, eu
no momento de um problema, eu sei agir com serenidade. Não sabe não. Quando o problema é dos outros. Não é? Quando o problema... Uma vez uma pessoa me disse, Bernardo, a gente tem que agradecer por tudo que acontece conosco. Eu digo, ela tomou uma topada, graças a Deus. Eu digo, quando chegar no fim do mês, minhas contas chegarem, eu, graças a Deus eu estou devendo, graças a Deus não vou poder pagar, não é? É assim? As coisas funcionam assim. Há pessoas que se desequilibram, pessoas honestas, sérias, chegam no fim do mês, meu Deus, eu não posso pagar isso, o que é que eu vou fazer? Isso angustia ou não? Hein? Isso deixa a pessoa equilibrada. É como falar de paz aos 50 milhões de famintos no Brasil. Você já viu uma pessoa morrer de fome? Eu vi. Eu estive na Paraíba, no sertão da Paraíba, e vi uma criança morrendo de fome. E não adiantava dar mais nada a ela, podia dar leite, podia dar tudo, ela estava já morrendo. Aí eu chego lá para a família, meus irmãos, que a paz de Jesus, que o amor, me xingam e bota para fora. Ou então fica naquele sorriso do sertanejo, aquele sorriso conformado, achando que Deus quis. Quando na verdade é questão de má distribuição de renda, da incompetência dos dirigentes do país, no que diz respeito à justiça social. Onde não há justiça social, minha gente, não pode haver paz. Agora, a paz de que fala é aquela paz íntima, isso é egoísmo. Eu estou em paz, o resto desmoronando à minha volta. A gente tem que encarar a realidade e tentar superar. Por que Kardec, no Livro dos Espíritos, fala em lei de liberdade, lei de igualdade? O que é lei de igualdade para nós espíritas? Igualdade em que aspecto? Moral? Não. Aí vai a distribuição justa da renda. É aí que a doutrina espírita, uma vez eu vi na rádio, Kardec está superado. É porque não estuda. Quando fala da lei de liberdade, nós temos liberdade completa, absoluta. Está lá no Livro dos Espíritos. Temos. Eu comparei o livre-arbítrio uma vez, aliás, o Espírito me disse, é como um rio. Ele desce rumo ao mar, livre, mas é controlado pelas margens. Quem são essas margens? É o senso comum, que tem como corolário que as leis escritas e as leis consuetudinárias, quer dizer, as leis baseadas nos costumes. Nós somos tão livres, mas tão livres, que criamos o direito penal. Não foi? Ou as leis coercitivas. Por quê? Para controlar a nossa liberdade. Quando se fala em civilização, a civilização se fez através do quê? Da coercitividade, às vezes até do arbítrio. Nós somos tão livres que precisamos de controle institucional. É aí justamente que a doutrina espírita cresce. Ela não fala só da morte. Não, os espíritas falam dos mortos. Não se pode consultar os mortos, não é isso? Não falam por aí? Agora, por que Jesus consultou Moisés e Elias materializados? Os dois. Jesus no meio e Elias de um lado, Moisés do outro. E também tem uma coisa, logo Moisés, que falava para não se consultar os mortos, Jesus, de pirraça, né? Trouxe Moisés morto, vivo. Por que ele fez isso? Não foi só para dizer, não, vocês devem consultar os mortos.
Não foi só por isso, mas para mostrar a imortalidade da alma, para dar força à sua palavra, às suas teorias, suas teses, que se consubstanciam nas parábolas. Então Kardec, quando fala lei de igualdade, lei de liberdade, é a igualdade justa. Se somos desiguais, somos iguais pelas desigualdades, não é? Ou não? É como Einstein disse, o relativo, né? A lei da relatividade, ela é tão relativa que se torna absoluta, então deixa de ser relativa. É como as desigualdades. Se todos somos desiguais, somos iguais na desigualdade. É isso que os Espíritos falam. Agora, que prevaleça ali a justiça social, o respeito às instituições, aos anseios, às aspirações de um povo. Porque isso tem a ver com o espiritismo? Tem muito. Vocês desencarnam, vocês vão desencarnar. Isso não é nenhuma praga, porque vai acontecer mesmo. E depois vocês retornam. Vocês querem encontrar uma sociedade em que possa oferecer a vocês subsídios para o seu crescimento moral. Como nós vamos encontrar uma sociedade assim, se nós hoje não trabalharmos para isso? Por isso que os gregos dizem o ser humano é um ser político. Não somos políticos o tempo inteiro. Política não é isso que se fala por aí, não. É no sentido assim filosófico, aristotélico, por exemplo. Então nós somos seres políticos e precisamos encontrar sociedades não absolutamente justas, porque não existem, mas que tenham alguma coisa para nos oferecer quando voltarmos aqui depois da morte. O que é que a sociedade pode nos oferecer hoje? Praticamente nada. Aí as pessoas vão para as religiões, para os templos, vêm para aqui, para o centro. Aqui não vão encontrar nada. Vão encontrar sim preparo para enfrentar os problemas aí fora. É um processo de reeducação, de reciclagem. Mas ninguém vai aqui crescer espiritualmente aqui dentro, não. Tem que lutar, tem que ir lá para fora. Por que Jesus não construiu nenhum templo? Por que Jesus não acendeu uma vela? Por quê? A ceia, como eu digo sempre, a ceia não é aquela pintada por... Quer dizer, eu vim para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então ele veio para um tipo de pessoa que, se estudasse suas mensagens, se apreendessem os seus ensinamentos, aí sim. E a maioria esmagadora não procedeu assim. Mesmo aqueles que se diziam e dizem cristãos. Em que a religião segue os evangelhos? Em praticamente nada. Criaram sacramentos, através dos quais as pessoas se salvam. São como se fossem assim pórticos para o céu, contrariando aquelas palavras de Jesus a cada um segundo as suas obras. E aí está a lei de causa e efeito, ação e reação. Ninguém pode se salvar graciosamente. Vocês podem aceitar Jesus como quiserem, isso não vai resolver nada. Aceite Jesus, meu irmão. O problema não é aceitar Jesus, é tentar seguir o que ele ensinou. Aí é diferente. Há uma distância muito grande. O que é que tem que eu aceite Jesus? O que isso vai resolver em meu processo moral? Nada.
absolutamente nada. Agora, se eu tentar seguir, pelo menos em parte, o que ele ensinou, e o que se excluindo, melhor dizendo, o que puseram lá na boca de Jesus, aí tudo bem. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. É um desafio. Eu ainda não posso amar ao próximo, porque eu estou querendo descobrir o que é amar a mim mesmo. Isso eu estou tentando descobrir, o que é amar a mim mesmo. O que é realmente que me faz cair de amores por mim. Quase nada mesmo. É uma vergonha aqui para nós. Quando a gente faz um balanço das nossas atitudes sociais, das nossas posturas mentais, das imagens miseráveis que nós criamos, do ódio que a gente nutre ainda por alguém, da raiva, do ressentimento, olha, eu estou quase mudando o conceito. Eu odeio o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Aí é que está, é uma sentença aparentemente enigmática, mas que revela o que? A exigência de primeiro sabermos quem somos, o que somos, por que somos, e o que é o amor em mim. E ele fala muito bem a respeito dessa questão, quando ele trata daqueles aspectos ligados ao quê? À atitude do homem em sociedade. A maledicência, por exemplo. Um exemplo, uma prática, estou até repetindo, é a questão da trave e do argueiro. Vocês conhecem? A gente fica preocupado em tirar o argueiro do olho do nosso semelhante. O argueiro é uma coisinha desse tamanho assim. Mas esquecemos da trave que há no nosso. O que é que Jesus estava falando aí? É uma crítica dura aos maledicentes, aqueles que veem os defeitos nos outros, mas não veem os defeitos nele ou neles. E aí está ligada a questão do amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós enxergamos nos outros todos os defeitos, nós não temos defeitos nenhum, não, de jeito nenhum. Quando nós erramos, não, mas eu tinha que agir assim, afinal de contas, né? Eu não sou feito de ferro, não é? Eu tenho sentimentos, eu tenho amor próprio, não é isso que a gente alega para justificar? Né? Eu também não sou assim, não. Eu tenho que agir, né? Eu tenho que responder à altura. E é justamente por aí que o erro se preserva e se legitima através do tempo. Então, outra coisa que ele diz, que nós devemos ser indulgentes para com os erros alheios e severos para com os nossos próprios defeitos. Nós agimos assim? Não, é o contrário, a gente inverte. Nós somos indulgentes com os nossos próprios erros e severos para com os erros. Mas não é possível fulano fazer isso, né? Aí arrasa mesmo. Eu mesmo já fui vítima. Porque tem muita gente por aí no movimento que não me chama para congresso, seminário, porque sabe como é que eu não boto azeitona na empada de ninguém. Meu discurso é esse, que se quiser eu vou, se não quiser, azar, né? Aí disseram assim, vejam só, dizer assim, reunido, por que não chama Bernardo para fazer uma palestra, era um congresso até interestadual, por que não chama Bernardo? Aí um cara fez, pronto.
Não precisou dizer uma palavra. Só já destrói a reputação de alguém. Não é? Não é assim que a gente age? Quando alguém vem contar uma fofoca, uma intriga, o que é que a gente faz? A pessoa fica ardendo ali, ande logo, vai, conte logo, principalmente aquele que gosta de saborear, né? Fica ali ruminando, né? Mas conte logo, rapaz, você... Por que a gente faz isso? Por que a gente não faz assim? Bom, já que é assim, vamos orar por ele, vamos fazer uma vibração por ele. Ele está precisando de orações, vamos ajudá-lo, vamos perguntar a ele o que é que nós podemos fazer por ele, em seu benefício. Nós agimos assim? Nanina, como dizia a minha netinha. Nós não fazemos isso. Nós compactuamos, nós legitimamos a intriga, a maledicência. Aliás, tem até uma fita aí sobre maledicência, eles deviam comprar. Não para vocês, mas para os outros. Não é? Então, estudar Jesus é um tratado de psicologia. Ele foi o analista número 1 dos caracteres humanos. Ele superou até mesmo os grandes pensadores gregos. Ele usou uma técnica fantástica. A base da psicologia está aí. Ele conhecia a natureza humana em profundidade. E os seus interlocutores sabiam disso e se revoltavam por isso. Eles não estavam revoltados porque Jesus estava pegando uma nova doutrina, porque estava negando Moisés, não só isso não. É porque ele era um libelo, estava botando o pessoal na parede, empurrando mesmo. Ele não aguentou mais, em vez dessas colocações inteligentes, ele um dia se aborreceu e disse: raça de víboras hipócritas. Ele disse mesmo. Outro dia eu estava lendo um autor e estava fazendo uma análise interessante, embora um tanto e quanto especiosa. Ele disse: o Jesus inteligente, magnânimo, conhecedor da alma humana, é o mesmo Jesus que pegou um chicote para vergastar os homens que vendiam no templo as coisas de Deus. Para esses, ele não usou palavras, mas o chicote. Ou melhor, ele usou o chicote da inteligência, da dialética, para uns, e o chicote mesmo, literalmente, para outros. Ele foi, olha, para mim, é um ser extraordinário. Eu não vejo nada de santo ali, nem de Deus, nem de um ser místico, nem de um ser milagroso. Eu vi um homem de uma inteligência fora do normal, que conhecia a alma humana mais do que qualquer pessoa. Então Jesus, se eu faço uma crítica sobre o Velho Testamento, ele também fez. E nós devemos seguir os mestres. Ele não criticou apenas o Velho Testamento, ele criticou os que fizeram o Velho Testamento, os homens. Porque aquilo ali é fruto do homem e não de Deus. Senão a gente está minimizando Deus. Nós estamos até criando uma suspeição sobre Deus. Nós estamos fazendo de Deus um ser irado. Outro dia eu estava ouvindo numa loja de CD, né? Que não é mais disco, agora é CD, embora seja um disco, né? Numa loja de CD, uma mensagem, até de um sujeito famoso aí, né? Na televisão. Ele dizia com aquela voz bonita, a voz é bonita: e a ira de Deus, eu digo, misericórdia. A ira de Deus, quer dizer, Deus tem raiva, tem ódio. Como é que eu posso entender um Deus que... Eu sinto ódio, eu sinto. Quantas vezes já senti ódio?
Embora as pessoas não neguem, mas a gente sente, há momentos que vem aquele incontrolável, não tem por onde correr. Mas Deus, igual a mim, quer dizer, são essas bobagens que dizem e todo mundo bate palma. Todo mundo aplaude, como aquela história do rei Nu, não é? Que eu já contei aqui, mas que a maioria conhece aí, não é? Todos conhecem a história do rei Nu? Conhece? Não? Eu vou contar. Está ligado ao que eu estou falando. Essa questão de bater palma para a asneira. E fazendo de Deus um mero serzinho humano. Era o seguinte: o rei estava querendo fazer uma roupa que fosse a roupa mais linda do reino. Aí apareceram 2 espertalhões, se dizendo alfaiates, e disseram que iam fazer a roupa mais linda do reino para o rei. O rei aí, de que vocês estão precisando? Aí joias, sedas, começou a abrir o tesouro para os 2. Aí daqui a 2 semanas nós viremos aqui experimentar roupa. Mas há um senão. Só quem pode ver esta roupa que nós vamos confeccionar são pessoas honestas e inteligentes. Aqui no Brasil ia ser difícil para ver essa roupa. Aí, resultado, 2 semanas depois eles apareceram no palácio com as mãos vazias, mas segurando assim. O rei: é minha roupa? É, sim, senhor. Então vamos experimentar. Ele ficou nuzinho, experimentou a roupa, fingindo, né? Não, tem que botar aqui, tem que puxar essa prega mais para cá e tal. Aí o rei, diante do espelho, nu em pelo, mas achando a roupa maravilhosa. Ele não queria passar nem por desonesto, nem por burro, não é? Aliás, todo rei é assim. Então, resultado: 1 semana depois, a roupa estará aqui prontinha. A corte já estava, né, aquela curiosidade de ver a roupa. E aí, 1 semana depois, os 2 trouxeram a roupa do rei, também segurando assim, né? E o rei vestiu a roupa, achou maravilhosa, linda de morrer, mas estava nuzinho. A corte toda sabia que só pessoas inteligentes e honestas podiam ver a roupa. Então, quando o rei desceu a escadaria nuzinho, foi aplaudido de pé, com uma ovação. Né? Aí ele achou a coisa tão boa que ele disse: sabe de uma coisa, eu vou desfilar na rua com minha roupa. E aí marcou o dia do desfile, saiu no seu Holy Horse, não, nesse tempo tinha Holy Horse, não tem em Brasília. Saiu na sua carruagem, não é? Saiu na sua carruagem, nuzinho em pelo. O povo também, que não queria passar por burro, nem desonesto, mas aplaudiram o rei, jogaram serpentina, balãozinho, mas foi uma coisa, foi uma apoteose. Foi um negócio, quando chegou na Praça Castro, quando chegou na praça principal, perto da esplanada dos ministérios, um meninozinho estava assim, olhando aqui, dizia assim: mamãe, puxando pelo vestido da mãe. O que é, menina? Não está vendo que eu estou vendo a roupa do rei? Diz: minha mãe, o rei está nu, minha mãe. Uma criança que não precisa provar ninguém, por enquanto, que é honesta, enquanto criança, que é honesta e inteligente. Então, é por aí que eu vou.
Então eu estou enxergando o rei nu, e tem gente que está enxergando o rei com a roupa linda, faiscante, cheia de pérolas e joias. Então é assim que a gente deve ser. Não que eu queira parecer inteligente, né, e honesto, não é isso, mas pelo menos nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus recomendava. Então o meu objetivo não é de destruir nada, pelo amor de Deus, mas é mostrar algo que ninguém mostra. Poucos têm coragem de dizer que o rei está nu, e eu digo, é alguma coisa ligada a mim mesmo. Eu sei que vocês podem discordar, seja lá como for, tem todo o direito de dizer que o rei está com uma roupa linda, vocês têm esse direito, não é? Mas eu me reservo também ao direito de dizer que ele está nu, porque ele está mesmo. Aí é que está. Então não vamos olhar o mundo por uma visão fantasiosa, e não vamos acreditar que Deus veio pessoalmente aqui, tanto que nessa história da jumenta que via espíritos, Deus falou a Balaão, Deus falou como a ele? Deus apareceu e falou. Apareceu como? Qual é o aspecto de Deus, já que ele apareceu a Balaão, apareceu a Moisés? Que aspecto tem Deus que eles nunca revelaram? É um homem? Porque os pensamentos desse Deus se confundem com os nossos próprios pensamentos, os sentimentos também. Então, mestre, é essa a minha posição no movimento espírita. Eu sei que me chamam de radical, que eu sou isso, que eu sou... mas eu procuro ser honesto com a doutrina que eu amo, a que eu amo tanto. É a doutrina que toca profundamente na minha apoucada inteligência, que me convida à reflexão, ao reconhecimento da minha individualidade, e mais do que tudo, me leva realmente a entender a vida como um processo ligado fundamentalmente à evolução. E mais ainda, me fez perder o medo da morte. Eu antes tinha medo da morte, agora não, porque a morte é apenas um processo de transição entre duas dimensões, envolvendo uma só realidade, que é o espírito. Não existe, a rigor, para o espírito, nem nascimento, nem morte, porque ele é um contínuo e eterno. O corpo nasce e morre, o espírito jamais. E o espírito não nasce com o corpo, ele plasma o corpo. E ele não morre com o corpo, ele deixa o corpo. Então, a rigor, a morte existe, o nascimento existe para o corpo, para o espírito não. Ninguém sabe como nasceu o espírito, e ninguém vai saber como ele realmente é, a não ser quando chegar num estado realmente espiritual. E aí haja milhões de anos pela frente. Então uma doutrina dessa, lógica, racional, científica, filosófica, deveria ser propagada em todos os cantos desse país, tão sofrido e tão enganado. Enganado pelos religiosos, pelos políticos, pelos empresários, até pelo mesmo próprio povo, coitado, que de tanto ser enganado, termina enganando. Aprendeu com os poderosos. Então, é um país muito triste, o Brasil, para mim. É um país, como dizia José do Patrocínio, cujo povo devia
devia chorar em vez de rir, como riem tanto. É só ligar a televisão, é só ler o noticiário político. Então é um país onde a doutrina espírita poderia estar realmente assumindo uma posição de destaque, mas não. Os espíritas se escondem em suas cavernas, se fecham ali dentro como trogloditas, tentando tolamente encontrar o reino de Deus, como fizeram os antigos eclesiásticos que tentaram alcançar o céu por uma tolíssima posição hermética. E muita paz.